Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 3 dicas que eu gostaria que tivessem me dado assim que eu entrei no curso de pedagogia. São coisas que eu só parei pra pensar que eu deveria fazer lá no meio, no final do curso, e aí eu comecei a fazer, mas já era meio que tarde demais, vocês vão entender por quê. Então, esse vídeo serve pra quem tá no meio do curso, no final também, mas se você tá no começo, se você tá no primeiro, segundo, terceiro período de pedagogia, aproveita bastante essas dicas, não esquece de fazer isso. Por mais que dê um trabalhinho, depois você não vai se arrepender, como eu me arrependi de não ter começado lá no comecinho do curso, tá? As 3 dicas referem a basicamente você criar um repertório, um portfólio de atividades, de coisas, enquanto você está no curso de pedagogia. Eu vou explicar isso bem direitinho pra vocês durante as 3 dicas, mas não se esqueça de deixar o like aqui se vocês tiverem gostado do tema do vídeo, pra me ajudarem com a divulgação, e se inscreverem aqui no canal se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, tá bom? Então vamos lá conferir. A primeira dica, que talvez seja a mais valiosa de todas, é: tenha uma pasta, tanto virtual quanto física, somente para você guardar os planos de aula, sequências didáticas, as atividades de planejamento que você faz durante o seu curso. Em várias das matérias, tipo de didática, de metodologia, você vai ter que fazer planos de aula, que são basicamente uma sequência de atividades. Então, por exemplo, eu vou chegar na turma, eu vou ler um livro sobre tal assunto, depois eu pedi que eles escrevam um pequeno texto, depois eles vão sentar em dupla, enfim. É basicamente o planejamento da sua aula. Você vai ter que fazer essa atividade, pelo menos na minha faculdade, eu imagino que em todas sejam assim, você vai ter que fazer essa atividade. Às vezes você vai fazer ponto, às vezes vai ser só em aula, às vezes vai ser uma atividade oral. Guarde essas sequências didáticas separadas e com muito carinho. O que acontece? Quando é em grupo, muitas vezes, tem 5 pessoas no grupo que fizeram aquele papel, acaba que fica na mochila de qualquer um. Quem quer ficar com esse trabalho? Fica na mochila de qualquer um. Ou tá no computador, você mandou por e-mail pelo professor, você colocou lá no ambiente virtual, ou você entregou pra ele, ele te devolveu e você mistura com todos os papéis. Cara, isso faz falta depois. Imagina que coisa boa que é você sair do curso de pedagogia com praticamente, sei lá, vamos chutar aqui, 20 ou 30 planos de aulas prontos para diferentes faixas etárias, diferentes matérias, educação infantil, ensino fundamental. Imagina o que é você sair do seu curso já com um repertório de 10 atividades para você fazer em sala de aula. Porque é muito diferente a gente abrir um site aí qualquer na internet e pegar uma atividade pronta do que uma atividade que foi pensada numa sala de aula de pedagogia, num curso que foi debatida, que o seu professor formado, enfim, corrigiu aquilo. E aí, o que é mais legal e que eu não fiz, que eu queria muito ter feito, é que além de você pegar suas próprias atividades, você pode pedir a dos seus colegas. Então vocês podem tentar criar um grupo só pra compartilhar isso, só pra compartilhar essas diferentes planos de aula. Então eu juro, faça isso que eu tô te falando desde o primeiro período. Guarde tudo isso separado, separado dos outros tipos de trabalho, separado de relatórios. Guarde as atividades que você planejou, porque isso vai ser útil, principalmente no caso se você quiser ser professor no futuro, depois que você sair da sua faculdade. Então essa é a dica número 1, guarde isso. E a segunda coisa que você deve também ter uma pasta separada, isso eu fiz, gente, eu prometo que eu fiz, essa daqui eu cumpri desde o começo, que eu já falei em outros vídeos, é você ter uma pasta separada. No caso eu tenho a minha física, eu tenho que fazer uma virtual também, que é só para os textos mais interessantes. Porque acontece? A gente lê muitos textos em pedagogia. É praticamente impossível a gente ser organizado ao ponto de lembrar qual tipo de texto você leu em cada matéria, qual autor que foi, de que o texto fala. Mas quando você lê um texto, quando você debate em sala de aula e tal, você tem noção se aquele texto vai ser relevante pra sua vida, pelo menos num curto período de tempo, sabe? Quanto aquele texto te atingiu, tem texto que você lê e, assim, infelizmente você não tira nada dali. Você fala, legal, vou fazer o dever aqui, fazer esse meu trabalho e pronto. Existem textos que são assim. Existem textos que te impactam. Você fala, caraca, que texto bom, esse texto eu queria consultar quando eu estiver lá numa sala de aula, enfim. Separe esses textos. Eu juro, parecem que são coisas simples, mas depois, quando você vai chegar no 7º período igual eu, você fala, e aquele texto que eu li lá no 2º período da matéria de didática, qual que era mesmo? Se eu for abrir minha gaveta pra procurar esse texto, eu não sei se eu já doei ele, eu não sei se ele tá virtual, se ele tá no e-mail, se ele tá... Eu não sei onde ele tá, eu não sei nem o nome dele, não sei nada. Se você lembrou de um texto no 7º período que você leu lá no 2º período, é porque provavelmente ele foi impactante pra você e vai estar na sua pastinha reservada só para textos importantes. Então, sério, gente, ouçam a Clara aqui, por favor, façam isso, que vocês vão me agradecer no futuro. E a terceira dica, que eu não sei se é específica da minha faculdade, que fazem muito, mas eu imagino que não, é pra vocês anotarem os livros que são contados, livros literários mesmo, que são contados em sala de aula, que são mostrados, que são trabalhados.
Muitas vezes minhas professoras de metodologia de português ou de criança cotidiano, enfim, vários professores têm o costume de trazerem a literatura infantil para a sala de aula, literatura infanto-juvenil. Então elas realmente leem pra gente livros de criança, né? Livros que são voltados para criança, para jovens, enfim. E muitos desses livros são muito significativos. A gente entende lá na pedagogia que a literatura não deve servir para alguma coisa, que a literatura por si só deve ser apreciada como literatura. Mas em muitos casos a gente sabe, por exemplo, a gente quer trabalhar questões de gênero na sala de aula. Existem livros, tipo Ceci tem Pepi, enfim, tem uma série de livros que a gente consegue trabalhar a questão de gênero a partir de literatura. Então tudo bem também, às vezes, você querer pegar um livro literário para servir para trabalhar alguma coisa. Isso só não pode ser o único fim dele, né? Não é pra gente ficar contando um livro de coelhinho da Páscoa na Páscoa e pronto, acabou. Não é isso. O que eu tô fazendo agora no 7º período, que agora que eu me toquei que eu deveria fazer isso, é fazer uma tabela com o título do livro, o autor e do que se trata. Então, se é um livro que não é sobre a gênero, não é sobre violência, não é sobre um tema assim, é sobre memórias da criança, é sobre a separação dos pais, é sobre uma flor amarela que tinha no caminho. Só pra eu lembrar, porque às vezes pelo título não dá pra se lembrar de que é o livro. Você vai criar um banco de dados, você vai criar um banco de livros que possivelmente você vai poder ler para a sua turma no futuro. E aí, da mesma forma que acontece com os textos, se você estiver lá no 5º período e se lembra, eu lembro que o professor mostrou um livro muito legal que trata sobre um panda amarelo, sei lá. Você vai olhar no seu banco de dados, você vai lembrar qual livro que é e você vai poder trabalhar esse livro, apresentar ele na turma, entendeu? Então, isso é uma coisa que é extremamente rica, você ter esse repertório, sabe? A gente acha que vai ficar tudo aqui na nossa memória, a gente acha que as coisas importantes ficam, mas às vezes não ficam. E agora a gente tem os recursos da tecnologia, a gente consegue fazer isso de uma forma muito fácil, usando o Google Drive, usando um Word, enfim, até mesmo no celular, gente. E essas dicas que eu tô dando, você pode aplicar pra tudo, você pode aplicar pra filmes que tratam sobre infância, sobre juventude, pra vídeos, pra qualquer coisa, pra brincadeiras, pra jogos. Eu separei o que eu realmente senti mais falta e que foi mais relevante pra mim fazer, enfim. Mas você pode aplicar essas dicas de você criar uma galeria, um repertório, pra qualquer coisa que te interesse mais, entendeu? Anote organizadamente isso, não deixe cada um dos cadernos uma coisa separada. Tenha uma folha, um caderno só pra anotar esse tipo de coisa, entendeu? Isso eu quero dizer. Se organize, porque eu juro que vocês vão sentir falta no futuro. E aí vocês vão lembrar, lembra que a Clara falou isso, então. Comecem agora. Se vocês estão no 5º, não importa, vocês estão no 8º período, façam isso, porque eu comecei a fazer do 7º. E mesmo assim já tá sendo ótimo, tá? Então nunca é tarde demais pra começar a fazer isso. Essas foram as 3 dicas que eu tenho hoje pra dar pra vocês. Eu acho que eu tenho várias outras dicas pra dar também pra calouros, então eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo. E não se esqueçam que a gente tem um grupo lá no Facebook só sobre pedagogia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, chama Futuras Pedagogas. E lá a gente pode compartilhar bem mais detalhadamente nossas experiências, nossas vivências e compartilhar outras dicas também, tá bom? E aí eu peço pra vocês que também fazem pedagogia, que estão entrando, saindo, já se formarem, enfim, deixarem aqui embaixo mais dicas pras calouros. Então vamos continuar esse diálogo, dar cada vez mais dicas pra gente poder aproveitar melhor essa experiência mágica que é estar na faculdade, não é mesmo? Então tá, beijão pra vocês e até a próxima.